Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte de Cristo Jesus. Amém? Quantos estão felizes aqui nessa noite? Amém? Amém. Então, estamos felizes, né? Vamos abrir em Marcos capítulo 14. Continuar pensando sobre este evangelho precioso, que não tem um dos nomes mais bonitos. Existem outros evangelhos com nome mais bonito, mas o conteúdo é muito bom. Não é? Pensando em Lucas, é claro, né? Marcos capítulo 14, verso 1. Hoje nós queremos pensar sobre o tema da extravagância. Devoção ou rejeição extravagante. Qual é a sua resposta diante de Cristo? O exagero, ele é muitas vezes engraçado quando acontece, né? Eu me lembro que quando eu estava lá em Viração, o nosso grupo de jovens, que à época era liderado pela irmã Sara Barbosa, promoveu uma viagem lá para me visitar no campo, né? E aí eu fiquei responsável por fazer o jantar de recepção daqueles amados irmãos. Eram aproximadamente 21 pessoas. E aí quando me perguntaram assim, quantos quilos de arroz a gente faz? Para 21 pessoas eu acho que 5 quilos dá. Os irmãos comeram só assim, foi arroz para a semana inteira, né? 5 quilos de arroz. Eu aprendi que 5 quilos de arroz é muito arroz para 21 pessoas. Extravagâncias, elas são engraçadas, em algum sentido. Mas em outros, ela revela um coração devoto a Cristo. E hoje o que nós queremos ver enquanto lemos a Escritura é sobre rejeição e devoção extravagante. O texto que nós vamos ver, que tem diante de nós, mostra dois tipos de exageros, reações exageradas. Nessa noite, não haverá equilíbrio. Existe uma pessoa que está totalmente derramada e existe um que está totalmente em estado de rejeição. A grande questão que eu quero ver com vocês é que enquanto nós pensamos sobre esse texto, você possa avaliar quem é você diante de Cristo. Assim diz a palavra de Deus. Marcos capítulo 14, verso 1. Dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos. E os principais sacerdotes e escribas procuravam como prenderiam a traição e o matariam. Pois dizia, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo de Deus. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão, aquele que era leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro, com muito preciosíssimo perfume de nardo, e nardo puro. E quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam, para que este desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres, e murmuravam contra ela. Mas Jesus disse, deixa, porque a molestais? Ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde e antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade eu vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a sua memória. E Judas, o Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para lhes entregar. E eles, ouvindo, alegraram-se e lhe prometeram dinheiro. Nesse meio tempo, buscava
ele uma boa ocasião para o entregar. Essa é a palavra de Deus. Amém? Devoção ou rejeição extravagante? Qual é a sua resposta? Nós estamos entrando na última fase do Evangelho de Marcos. Nós estamos em Jerusalém junto com Jesus, precisamente na quarta-feira da semana considerada a Semana da Paixão. Vocês lembram que no domingo ele entra naquilo que é conhecido pela tradição cristã como um domingo de Ramos, ou a entrada triunfal. Ele tem alguns episódios de debate com os fariseus, e quando ele sai dali do templo, ele vai para o Monte das Oliveiras e ele profere o discurso que nós vimos na semana passada. Agora o tema muda. A lente de Marcos é colocada no caminho da cruz. E tudo que vai acontecer de agora em diante prepara o nosso coração para o evento da crucificação e de ressurreição. 3 questões aqui dominam a cena de abertura desses eventos finais. A primeira, existe um contraste entre a adoração da mulher e a traição de Judas. Na maneira como Marcos construiu, ele não obedece uma lógica cronológica, porque a mulher, conforme visto no verso 3, está em Betânia. E como os irmãos lembram, conhecedores que são da palavra de Deus, Jesus esteve em Betânia que dia? Ele entrou domingo em Jerusalém e ele esteve em Betânia que dia? Exatamente, muito bem, na sexta-feira, né? Antes do domingo, quando ele foi encontrar com Lázaro, com Marta e com Maria. Vocês lembram? Então aqui Marcos não está narrando um evento que acontece na quarta-feira, mas o que está acontecendo na quarta-feira, ele coloca de modo literário para fazer um contraste entre a adoração da mulher e a traição de Judas. Isso vai ficar evidente mais na frente. Segunda coisa que é um tema principal aqui nesse texto, é que Jesus ele reconhece que a ação daquela mulher é uma unção que estava prevista para acontecer com ele antes dele ir para a cruz. Vocês lembram que todo o Antigo Testamento, tanto o rei como o sacerdote, no início de seus ministérios, eles eram o quê? Eles eram ungidos. Óleo era derramado em sua cabeça. E se você voltar lá para o verso 8, do capítulo 14, Jesus reconhece isso, a unção, como uma previsão da sua paixão. E o terceiro ponto, que é um tema principal aqui, antes de a gente entrar no texto, é que esse texto ele mostra uma sequência de fracassos. Mais precisamente, 5 fracassos que vão acontecer entre os discípulos. Envolve negação, envolve dormir no Getsêmani, envolve uma série de outros fracassos que, à medida que a gente for caminhando até o verso 16, nós iremos perceber. Portanto, o nosso texto ele pode ser resumido da seguinte maneira: diante da morte de Cristo, diferentes pessoas revelam o estado de seu coração e a maneira como responde a Cristo. Quando Jesus evidencia quem de fato Ele é, como um Salvador que vai ser morto, isso revela, de fato, o coração das pessoas. Assim, eu quero dizer para você nessa noite, que a forma como você responde a quem Cristo é, revela o verdadeiro estado do seu coração. Não é o que sai da sua boca, não é aquilo que você diz acreditar, mas são as suas ações que revelam o real estado do seu coração. Amém? Vamos lembrar o que é que está acontecendo aqui, de novo. A Páscoa, ela traz um clima muito especial em Jerusalém. E é assim que o nosso texto começa, dizendo, dali a 2 dias, verso 1, por favor, fique com a sua Bíblia aberta no texto e tente acompanhar. Se você trouxe o celular, fique no aplicativo, se trouxe a Bíblia, fique com a Bíblia aberta. Os irmãos também vão ajudar na projeção, mas você pode fazer isso também por conta própria. A Bíblia pode colocar, e o celular pode colocar uma maior disposição de versículos. Isso ajuda você a crescer em compreensão. Então ele diz, dali a 2 dias era a Páscoa e a festa do pão asmo. A Páscoa era a celebração
da Nestlé que o coelhinho vinha entregar chocolate para o povo. Amém? Misericórdia, né? Misericórdia. A Páscoa era a celebração da libertação de Israel do Egito, quando Deus poupou o seu povo ao ver o sangue do cordeiro nos umbrais da sua casa. Uma coisa interessante sobre aquela época é sobre a importância do sangue. Um cara chamado Carson, ele contou a seguinte ilustração. Naquela noite, haviam judeus, israelitas, hebreus, que sacrificaram o cordeiro, pegaram o hisopo, aquela plantinha, passaram nos umbrais da sua casa dizendo assim: eu creio que este sangue me livrará do anjo da morte. No entanto, houveram outros que sacrificaram o cordeiro, passaram o hisopo, assim: rapaz, será que vai dar certo, hein, esse negócio de sangue? Eu não sei não entendo muito não, será mesmo? Tanta coisa que já aconteceu, eu vou passar aqui. Deus mandou, eu vou passar, mas não sei não. Pergunta: na hora que o anjo chegou na porta da casa, qual casa foi salvo? Do que passou crendo, ou do que passou, sim, ele confiava, mas não muito? Quem foi salvo? Os dois foram salvos. Porque não é a qualidade da fé que salva, é o objeto da fé que salva. A salvação na Páscoa foi dada pelo sangue do Cordeiro. E esse memorial, então, ele resgatava a esperança que Deus realizaria uma nova libertação em Israel. A essa altura, Israel não estava no cativeiro egípcio, mas estava sob o domínio romano. E cada judeu naquela época desejava se libertar de Roma e poder celebrar o novo êxodo, ou a nova Páscoa. Por isso que nessa época Jerusalém ficava extremamente cheia. A cidade normalmente tinha entre 60 mil habitantes. No período da Páscoa, imagina uma cidade do primeiro século com 300 mil habitantes. Fervor religioso, expectativa messiânica, tensão política. E isso faz com que os líderes, olhem no verso 2, que é que eles dizem: não podemos fazer durante a festa, porque não pode haver tumulto. Jesus já havia conquistado as pessoas pelo seu poder e os seus milagres e as suas manifestações miraculosas, e aí os líderes sabiam que isso seria um potencial de rebelião. Geralmente o governador vinha para Jerusalém, as tropas romanas eram fortalecidas para poder permanecer com a ordem. E agora, quando a gente olha para a estrutura do texto, eu acho que vai nos ajudar nós observarmos 3 divisões que o texto faz. Eu já falei para você, lembra aqui do sanduíche que Marcos faz? Vocês lembram do sanduíche? Marcos sempre faz o que nós chamamos de sanduíche marcano. O que é isso? Por exemplo, quando ele conta a história de Jairo, ele começa falando de Jairo, aí é o pão. No meio da história de Jairo, ele conta a história de quem? Da mulher do fluxo de sangue. E depois ele termina voltando para Jairo. Não é? Ele conta a história dos discípulos, fala da morte de João Batista e depois fala do retorno dos discípulos. Então, diversas vezes, Marcos está falando de um tema, aí ele insere outro tema no meio e depois ele finaliza. É pão, carne e pão. Não é pão, carne, queijo, pão não, porque esse é o quarteirão do McDonald's. Aqui é o sanduíche marcano. Amém? Vocês entenderam? Pão, carne e pão. Quem é o pão aqui? São os fariseus e Judas. Então, verso 1 e 2, a gente tem a primeira parte do pão. Verso 3 ao verso 9, nós temos a carne, que é a mulher. E verso 10 e 11, nós temos o Judas. Então, no verso 1 e 2, a gente vai ver o coração que rejeita a Cristo. Esses homens estavam procurando matar e procuravam fazer a traição. Eles não conseguiram pegar Jesus em justiça, porque eles não conseguiram encontrar Jesus cometendo nenhum crime. A única maneira de prender Jesus era se eles colocassem Jesus em uma sinuca de bico e ele então não pudesse sair. E eles tentaram muitas vezes fazer isso, muitas vezes. Em um dado momento da história, os caras chegaram para Jesus e falaram assim: ei, vem cá, devemos pagar imposto a Roma
Ou não? Se Jesus dissesse que tinha que pagar, os judeus se voltariam contra ele, porque ele perpetuaria a nação inimiga. Se ele dissesse, não temos que pagar, ele seria preso por Roma por ser acusado de um rebelde, de um revolucionário. E aí Jesus mostrando que ninguém toma a sua vida, ele mesmo a dá, ele dá uma das respostas mais fabulosas. Dá a César o que é, dá a Deus o que é de Deus. Diversas vezes ele foi aprisionado, ele foi encurralado, e o que Marcos quer mostrar é que ninguém pode pegar Jesus em contradição. Ele não pode ser condenado de modo justo, porque ele não quebra lei, ele é perfeito, ele é santo e ele é imaculado. Por isso que o texto deixa claro, a única maneira de prender Jesus seria pegando ele a traição. E eles não queriam prender a Jesus e somente silenciá-lo, eles queriam prender Jesus e queriam matá-lo. Mas eles eram ardilosos, não queriam fazer isso durante a festa, para que não houvesse tumulto. E aqui então, nós aprendemos, irmãos, que esses líderes planejavam agir discretamente. Eles estavam esperando o momento conveniente para executar o plano maligno, demoníaco deles. Mas aí Marcos então para, e ele volta para a sexta-feira, quando Jesus está em Betânia, e conta a história dessa mulher, que mostra um coração que se entrega a Jesus, verso 3 ao verso 9. Quando ele estava em Betânia, reclinado à mesa, ele sentava na mesa com os joelhos no chão e os pés para trás. A mesa não era uma mesa alta, não tinha cadeiras, geralmente quando nós sentamos os pés fica para dentro, né? Ele sentava geralmente, eu pensei até em encenar aqui, será que ficava legal eu encenando? Fica, vocês acham? Não, vai ter muito meme. Muita figurinha, então vou só ajudar vocês. Eu imagino que ele sentava de joelhos e botava os seus pés para trás, mas não era para trás, era meio que de lado assim, ó, e diagonal para trás. Entenderam? Tem que fazer, Eu vou fazer, tá bom? Fazer, era assim que ele sentava. É esse tipo de entrega para o sermão que eu quero. Amém? Ele estava sentado assim. E aí, o texto diz que ele estava na casa de Simão. Nós não sabemos quem é esse Simão, mas Marcos o qualifica como Simão, o leproso. O que nós sabemos com certeza é que no dia desse jantar, Simão não era mais leproso. Do contrário, ele não poderia receber pessoas em sua casa. O que tudo indica é que esse Simão foi um daqueles que foi curado por Jesus. E ele foi curado de uma lepra. Isso iniciou um relacionamento pessoal de Simão com Jesus, ao ponto de ele conseguir ter o mestre em sua casa para uma refeição. E aí, gente, no meio do jantar, chega essa mulher. É interessante, e de novo, como Marcos destaca a figura das mulheres no Evangelho. Lembra que na época em que todo mundo estava demonstrando total descompreensão sobre quem era Jesus, aparece a mulher cirofenícia? Todas as vezes que Jesus conta a parábola, o que é que o pessoal faz? Não entende nada. Aí vem a mulher cirofenícia e Jesus diz para ela, eu não posso tirar o pão da mesa dos filhos e dar para os cachorros. Aí ela diz assim, mas até os cachorros comem das migalhas que caem da mesa. Jesus usou uma parábola, ela entendeu a parábola e devolveu em outra parábola. Fabulosa. Ela era sírio-fenícia, não era judia, não conhecia, mas ela compreendeu o mistério do reino. Ao ponto de Jesus dizer que nem Israel achou-se fé do tamanho daquela mulher. Então a gente tem de novo uma mulher. Essa mulher, gente, é uma mulher muito especial. Por quê? Porque outras vezes Jesus foi visitar a casa dela. E ela tinha uma irmã, e a irmã dela estava ansiosa demais, porque ela queria preparar tudo, ela queria que a casa estivesse impecável, estava fazendo comida, e essa mulher, ao contrário de sua irmã, ela escolheu a melhor parte. Quem é essa mulher? Maria. Marcos não fala que é Maria,
Mas no texto paralelo, lá em João capítulo 12, do 1 ao 8, João deixa claro, a mulher era Maria, a irmã de Marta e a irmã de Lázaro. Ela chegou então trazendo um vaso de alabastro, certo? É um mármore forjado, não é? E um preciosíssimo perfume de nardo puro. E aqui eu quero que vocês percebam o destaque que o evangelista Marcos dá para o perfume. Primeiro ele diz, era um precioso, ele fala do vaso de alabastro, ele fala de um perfume de nardo, mas não somente nardo, ele fala que era um nardo puro, mostrando o valor desse perfume. E ela quebrou o alabastro, um mármore caríssimo para aquela época, e derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. A palavra quebrou, ela é muito significativa. Na seleção de palavras que Marcos fez, ele poderia ter dito assim, ó, ela usou, ela retirou, porque o processo de tirar o perfume do vaso de alabastro era feito com algo parecido com um conta-gotas. Ela tirado como se botasse com o dedo, assim, tipo como se fosse assim, ó. E essa mulher, o que Marcos está, quando ele usa essa palavra quebrou, ele está querendo mostrar uma coisa a respeito dessa mulher. Ela não está com pena. Ela quer, de fato, entregar tudo o que ela tem para a adoração do Mestre. E aí, durante esse diálogo, alguns indignaram entre si. O texto diz que foi mais de um. Mas nós sabemos pelo relato paralelo do outro evangelho, que eles foram capitaneados, adivinha por quem? Pelo nosso tesoureiro, não o irmão Frase, é claro, nosso tesoureiro é crente, o tesoureiro dos 12 apóstolos, seu nome, Judas, o Iscariotes, certo? Eles estavam ali, rapaz, será que está certo? Judas estava ali, não é? E aí ele vai dizer o preço desse perfume, era mais de 300 denários, um denário é equivalente a um dia de trabalho, certo? Então vamos colocar um pouquinho mais, vamos colocar o equivalente a um ano de salário, certo? Alguém consegue fazer uma conta aí rápida de cabeça, quanto seria um ano de salário mínimo? 12 meses de salário mínimo? De 10 dá mais de 1.000, dá 16 mil, né? Vocês sabem que matemática não é o meu forte, né? Então eu faço a mesma conta de matemática 5 vezes, obtenho 5 resultados distintos, todos os 5 errados. Então, quem é bom aí de matemática? Perto de 20 mil, 19.200. Tem algum da Boticário desse preço? Hã? Mary Kay tem? Mary Kay tem. Falar com Mirelle, interessados. O ponto é que mesmo para a nossa época, 19 mil reais em um perfume seria considerado um absurdo. E é mais ou menos o preço aqui do perfume. 19 mil reais. É uma quantia muito grande de dinheiro. Então, Jesus, ele lida com a objeção dos discípulos dizendo assim, ó, deixai-a. Por que vocês estão incomodando ela? Ela praticou uma boa ação para comigo. Jesus interpretou o que a mulher fez como algo bom. Jesus emitiu um juízo de valor sobre o que essa mulher fez e disse, o que ela fez foi bom. Mesmo que os outros dissessem que você está fazendo é exagero, você não precisa desse radicalismo, você não precisa desse fanatismo, existem coisas mais importantes. Mas Jesus olha para ela e diz, o que você fez foi bom. Foi bom porque Jesus estabelece aqui uma prioridade. Ele diz, olha, os pobres sempre os tendes convosco. E quando quiserdes, pode fazer o bem a eles, mas a mim nem sempre vocês me terão. O que os discípulos estavam querendo fazer, era lembrar do segundo mandamento. Qual é o segundo mandamento de toda a lei? Ame o teu próximo como a ti mesmo. Então os discípulos estão dizendo, ei, existem próximos nossos, conforme o Senhor mesmo nos instruiu, que devemos cuidar, que poderiam ser mais beneficiados por esse recurso do que o Senhor. E o que Jesus está dizendo é que amar ao próximo é o segundo mandamento.
Que muitas vezes alguém pode, por justificativa de amar o próximo, inverter a ordem de valores. O que Jesus está dizendo é que antes de você ter disposição para amar o próximo, você precisa amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus com toda a sua alma, com todo o entendimento, e precisa saber que antes de dedicar cuidado aos outros, você precisa dedicar o seu coração integralmente a Jesus Cristo. E aí ele então diz no verso 8 que ela antecipou ele para a sepultura, uma espécie de unção, como eu já mencionei para vocês. Verso 9, ele estabelece o que essa mulher fez, não somente como exemplo para os seus discípulos, mas ele estabelece o que essa mulher fez como exemplo para todos os cristãos, em todos os lugares e em todas as épocas. Olha o que ele diz: em verdade vos digo, que onde for pregado em todo o mundo o evangelho, também será contado o que ela fez para a sua memória. Em um primeiro momento, dá a entender para nós que a razão de que esse registro dessa mulher deve ser guardado é por conta dela. Mas quando você aprofunda e entende o que o texto está querendo dizer, o que Jesus quer, de fato, é que cada cristão, em cada época, em cada lugar, mantenha o mesmo padrão que essa mulher estabeleceu, disposto a quebrar os seus respectivos vasos de alabastro. Não é por causa da mulher, mas é por causa da disposição do coração que ela demonstrou. E aí, gente, nós chegamos na última parte. Depois de a gente ver que esse ato da mulher é extravagante, é uma adoração exagerada, porque ela não derrama parte, ela não derrama gota, ela derrama tudo, ela a ponto de quebrar o vaso e infestar a casa toda, mas ela também é incompreendida. Para que esse desperdício? Para que esse exagero? Guardem isso, que nas aplicações eu tenho uma aplicação para fazer sobre isso. Então, o ato da mulher, ele é extravagante, ele é incompreendido. E aí nós chegamos, então, no final, no coração que trai. Judas, o Iscariote, que era um dos 12, e aí Marcos vai agora intensificar a sem-vergonhice de Judas, dizendo: ó, esse bicho aqui é tão sem futuro. Isso não foi Marcos que disse, não, viu? Se ele fosse cearense, ele talvez poderia dizer assim, né? Esse macho aqui é tão... que ele era um dos 12. E ele saiu e foi ter com o principal dos sacerdotes que estavam querendo matar Jesus lá no começo do capítulo. E ele disse: eu vou entregar Jesus para vocês. E aqui, gente, como o ápice de um coração rebelde, como uma rejeição extravagante, em contraste com o que a mulher fez, eles, ouvindo o que Judas disse, fizeram o quê? Eles se alegraram. A mulher se alegrou em derramar tudo que ela tinha, talvez a herança de família, muito dinheiro, muito recurso. Eles se alegraram porque iriam receber um inocente para ser assassinado. Nesse meio tempo, eles buscavam uma boa ocasião para entregá-lo. E a partir desse momento, nós vamos ver que Jesus vai esperar o momento certo para se entregar a Judas. Jesus é tão sábio que até na hora de escolher o tabernáculo, ele não chama os discípulos 12 e diz o local, porque ele já sabia que Judas estava com maracutaia. Então ele chama à parte 2 discípulos e diz: ó, vocês vão na frente, deixa Judas saber. É como se ele tivesse assim: ei, deixa Judas saber não, que esse bicho aí né? Vocês vão na frente, vai ter um cara lá com cântaro. O cara com cântaro é uma coisa comum, porque geralmente quem é que usa cântaro? As mulheres, né? Aí vai ter um cara com cântaro, que é uma coisa comum. Aí você chega para ele: ei, rapaz, o mestre está precisando do lugar. Aí ele vai preparar lá um lugar todo ornamentado. Aí vocês vão. Aí Jesus chega, os outros não sabem, só quem sabe são os 2. E Jesus não dá pista de onde ele estava
para Judas. Se não, depois da ceia, quando ele vai para o jardim do Getsemane. Certo? Entendido o texto, agora vamos aplicar na nossa vida. Certo? Hoje aí, talvez, bem, até mais rápido na pregação, estamos nas aplicações. Então, primeira coisa que eu queria aplicar esse texto aqui para a vida de vocês. O valor que damos a Cristo determina o nosso nível de adoração. Eu adoro Cristo proporcionalmente o quanto eu o conheço. Os escribas achavam que ele era um insurgente, não o conhecia. A mulher olhou para ele e o reconheceu como Messias. Ela não foi obrigada, a mulher não foi forçada, mas porque ela sabia quem Jesus era, ela entregou tudo o que ela tinha. O texto aqui não está focado em valor. O texto aqui está focando em proporcionalidade. Porque em outro texto, no mesmo evangelho, uma outra mulher é destacada por seu exemplo de devoção. E dessa vez ela não doa quase 20 mil reais. Ela doa apenas 2 moedas. Porque as 2 moedas eram tudo que ela tinha. Quer 20 mil, quer 2 moedas, Jesus não quer metade. Ele quer tudo que você tem. Certo homem, um dia chegou conversando com um jovem, foi dar um testemunho para ele e disse assim: olha, um dia Deus trabalhou no meu coração e na hora da oferta eu dei tudo que eu tinha. Eu tinha 50 reais. E hoje Deus me deu bilhões. Aí o jovem falou assim: então é fácil, dar 50 reais é fácil. Eu quero ver você dar tudo agora que você tem bilhões. Quando você tinha 50 reais era fácil. Mas agora que você tem bilhões, eu quero ver se você está tão entregue a Jesus para dar agora. Porque o que Jesus quer, irmãos, não é valor. O que Jesus quer é proporcionalidade. E esta conversa não é sobre dinheiro, tá? Essa conversa não é sobre dinheiro. O que Jesus está falando, e o exemplo dessa mulher, é que a extravagância para Jesus, ela envolve uma alegria tão plena e um ato exagerado de servir ao Senhor, que por muitas vezes você se torna incompreendido. Para que esse negócio de ler a Bíblia todo dia, hein? Ler a Bíblia todo dia. Toda semana tem que ir para a igreja, 3 vezes por semana. Isso é fanatismo. Isso é religiosidade. Não precisa disso para se ver a Deus. Deus conhece seu coração. Deus está em todos os lugares. Você pode adorar Deus na sua casa. Não precisa de igreja, não. Já viu esse negócio por aí? Já ouviu? Pois é. O que essa mulher mostra para a gente é que à medida que ela reconhece quem Jesus é, ela diz assim: ó, eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o meu bem mais precioso. Não existe nada que para mim seja mais prazeroso do que estar com Cristo, do que adorar a Cristo. Se isso é verdade, irmãos, por que às vezes nós trocamos a adoração a Cristo por coisas tão fúteis? Porque às vezes nós deixamos de nos reunir o único dia que nós temos como igreja, no domingo, para se reunir. Nós trocamos a adoração a Jesus por outras coisas. Eu não estou falando de pessoas que não podem vir ao culto por incapacidade ou por necessidades de força maior, que eventualmente eu acho que elas podem acontecer. Mas trocar Jesus para assistir filme, trocar Jesus para o jogo de futebol, trocar Jesus por outras coisas, eu não estou convencido de que esta é uma postura que reflete o coração dessa mulher. E se talvez você tenha nutrido algum tipo de prática dessa maneira, talvez você não seja como essa mulher que está quebrando o nardo, disposta a entregar tudo. Talvez você quer seguir a Jesus, talvez Jesus seja até importante para você,
E eu não estou dizendo que não é, porque se você veio para essa igreja nessa noite, ou está assistindo esse sermão na internet, de alguma maneira você mostra a importância do relacionamento com Jesus. Você não negligencia, a conversa não é para quem rejeita Jesus. A conversa é para quem só tem Jesus como importante, e não como supremo, não como central, e não como único. O Senhor disse que devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Então a questão, irmãos, não é se você está buscando o reino de Deus. Porque se você de novo está aqui, eu acho que a sua vinda até aqui já indica algum nível de busca ao reino de Deus. A questão é se essa busca está em primeiro lugar na sua vida. O reconhece. Aí de novo, eu não estou falando de obrigação. Eu não quero que os irmãos nutram em seu coração, entendam que por meio dessa palavra, assim, o pastor está falando lá na igreja, que é obrigado eu ir todo domingo para o culto. Isso não é sobre obrigação, é sobre devoção apaixonada por Cristo. São duas coisas totalmente distintas. Eu estava conversando com o Rian, né? Presta atenção, viu? Aí ele disse assim, rapaz, eu não aguento mais, não sei o que é que eu faço. Eu pego o meu carro para vir para o Henrique Jorge e vou bater em Mossoró para ver a noiva. Ninguém precisa obrigar ele a querer estar com a noiva dele, não. Na verdade, o pessoal precisa até dizer, ei, cara, precisa falar, não, vai gastar muita gasolina e tal, não sei o que, a viagem, não, mas eu quero. Por quê? Porque eu amo, eu tenho um anseio de estar junto. Eu quero estar junto, eu quero estar com ela. Eu não estou aqui, irmãos, dizendo para você, venha atender a cada domingo o seu ofício religioso, venha cumprir com a sua obrigação religiosa. Não é isso. Eu quero que você venha adorar a Deus como um namorado apaixonado que vai para a casa da namorada, que não vê a hora de chegar, que não vê a hora de estar junto, porque o que essa mulher está fazendo aqui não é uma obrigação que foi dada a ela faz porque ela quer e porque ela ama. O salmo que nós estamos memorizando diz o quê? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o prazer dele está em quê? Não é a obrigação dele, o tempo dele, a energia dele, não. É o prazer. Salmo 16, verso 11 diz que na presença de Deus há fartura de alegria, delícias perpétuas. De modo que um verdadeiro crente pode afirmar que meditar na lei do Senhor é melhor do que a maior lombra que existe na face da terra disponível. Eu estou pegando aqui experiências exageradas, por quê? Porque o pessoal diz, meu irmão, quando eu dou um teco no negócio, eu fico, é muito bom. Ou outra experiência é o sexo. O ápice da alegria humana. Mas o que o salmista está dizendo é que todos esses prazeres não podem ser comparados com o prazer que o verdadeiro cristão encontra em meditar na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Essa mulher não foi obrigada. Não havia necessidade dela fazer isso. Ela fez porque ela quis, porque ela amou, porque ela decidiu ser exagerada em sua devoção. A realidade, irmãos, é que nós sempre nos sacrificamos por aquilo que nós achamos valioso. É que nós sempre nos sacrificamos por aquilo que nos dá prazer. E no seu dia a dia você pode avaliar isso com facilidade. As pessoas que por valorizarem a sua carreira passam noites inteiras acordadas, abrem mão do descanso, reorganizam toda a sua vida, mudam de cidade, fazem o possível para serem bem-sucedidos no trabalho. Há outras pessoas que valorizam muito o hobby, investe dinheiro, tempo, planeja a agenda. E ninguém chama de desperdício, porque o sacrifício parece razoável, quando o objeto do meu sacrifício é valioso para nós. Quando por me sacrificar, por me doar, eu vou ganhar mais dinheiro. Mas quando o ato é adoração,
a conversa muda. Não precisa disso tudo, não. A gente precisa ser mais comedido, mais equilibrado. Se você quer viver esse princípio, separe tempo para buscar Deus na sua vida. Separe tempo para entender que Deus não quer 1 hora do seu domingo, que Deus não quer 10% dos seus recursos, que Deus não quer metade dos seus dons e habilidades. Com Deus, só funciona tudo ou nada. Nesse caso, o problema não é a falta de disciplina. O problema, se você se encontra nessa situação, o problema não é a falta de disciplina, mas é a falta de percepção do valor de Cristo. Para perceber que Cristo é mais importante do que essas coisas. Que Cristo é mais importante que essas coisas. Segunda aplicação. O nosso coração sempre revela quem adoramos. No texto, nós temos 3 respostas diferentes a Jesus: os líderes que rejeitam, as pessoas que criticam e Judas que trai. Todos eles estão do mesmo jeito, estão do lado do exagero na rejeição, mas cada um reage de forma diferente. No cotidiano, isso também acontece. Existem alguns que, por rejeitar Jesus, rejeitam Ele em sua religião. Eu sou ateu, não creio em Jesus. Mas outros que acreditam em Cristo, mas vivem como se Ele não existisse. Para saber onde seu coração está, faça 2 perguntas raio-x. A primeira delas é a seguinte: o que eu estou disposto a pecar para ter? O que eu estou disposto a desobedecer a Jesus para me obter? E o segundo, o que eu peco porque não tenho? Qual é aquela coisa que quando eu olho, eu digo assim, rapaz, eu sei que isso aqui é errado, eu sei que Jesus não gosta disso aqui, mas porque eu preciso disso, eu vou desobedecer o que Jesus mandou. Ou qual coisa que você queria tanto, mais tanto, que por não conseguir, você se revolta contra o Senhor. Você está disposto a pecar, a murmurar porque não tem. O coração é revelado pelas prioridades reais. Terceira aplicação. Seguir a Cristo está muito mais envolvido com doar do que receber. Doar seu tempo, doar sua energia, doar seus dons, doar seus recursos. Nós vemos em uma época em que as pessoas são viciadas em receber. Receber atenção, receber carinho, quero ser amado, quero ser valorizado, quero que as pessoas me notem, quero que as pessoas me procurem. Tem algumas pessoas que dizem, eu vou procurar a igreja que foca nisso aqui, porque eu preciso disso aqui. Inclusive, só uma nota de rodapé, essa é uma das razões pela qual eu gosto de pregação expositiva sequenciada. Porque os temas não são os temas do meu interesse. Quem dá o tema é o texto que eu estou trabalhando. Então, se eu terminei aqui no verso 11, no próximo domingo que eu for pregar vai ser o verso 12. Aí, se você não quer ouvir eu falando sobre qualquer tema que seja, você basta olhar e não vem. Vai para igrejas que vai falar outras coisas. Tem a Universal, que você pode ganhar mais dinheiro lá. Tem outros, tem um bocado aí que... Aí fala, você vai chamar você de lindo, ninguém vai dizer para você que você está em pecado, ninguém vai dizer as coisas boas para você, e você vai sair da igreja mais leve. Olha que coisa boa. Sair da igreja mais aliviada. Ai, foi tão bom o culto, eu saí mais leve. Né? Aqui, irmãos, tem domingo que eu saio mais triste. Porque quando a palavra é pregada, eu olho para a minha vida, eu vejo, eu não estou vivendo de acordo com isso. E eu saio triste com o meu pecado. Então a igreja não é uma experiência para você sair mais leve. Às vezes você vai sair mais leve, outras vezes você vai sair mais triste. Imagine a igreja do pastor João Batista. Aí o pastor João Batista chegava assim, botava um banquinho, sentava, as luzes da ribalta vinham nele, aí ele dizia, meus lindos, se Deus deixou você ver, se Deus deixou você tocar, se Deus deixou não sei o quê, né? Você é o ponto fraco de Deus. Vocês conseguem imaginar o pastor João Batista pregando isso?
Raça de víbora, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? A pergunta: onde está o amor verdadeiro? Será que João Batista era alguém que amava, em detrimento desse outro que afaga o ego? Quem de fato ama? Porque o mundo vai dizer: João Batista odeia, ele é duro. Quem ama é esse aqui. Sendo que, na verdade, o amor genuíno está no João Batista. Mesmo que esse amor, às vezes, seja expressado em palavras um pouco mais firmes. Por isso, irmãos, seguir a Cristo envolve doar e não receber. A mulher veio para cá porque ela queria oferecer para Cristo o melhor que ela tinha. A ideia, irmãos, é que cada membro da nossa igreja não pergunte o que é que essa igreja pode oferecer para nós, mas o que é que você, como membro, pode oferecer para os seus irmãos de fé que precisam de você. E talvez eles precisem do seu tempo, precisem da sua carona, precisem das suas orações, precisem da sua casa aberta, precisem do seu ouvido para ouvir você compartilhar as suas lutas. E quando eu estou falando de compartilhar lutas, irmãos, e oferecer ouvido, eu estou falando daquelas lutas que para você parece besteira. Não é? Porque a igreja não é a comunidade chamada para saber quem é o mais que sofre mais. Tem pessoa que sofre porque o time perde a final do clássico para o maior rival. Acontece isso. Muito não, acontece uma vez na vida. Outras pessoas sofrem porque estão à beira da morte. Uma pessoa sofre porque tirou a nota que não queria. Independente do sofrimento, nós não somos chamados para avaliar se há dor, se há necessidade, existe a necessidade de um ouvido apto para escutar. Mesmo que você avalie, não, para esse problema aí vem um fulano de novo. Mesma coisa. É a mesma coisa, é a vida toda. E precisa de alguém que escute. E você é chamado de irmão, Deus é chamado de pai para nos dar a figura da família. Então, quando a gente está dizendo você é chamado para doar, não estou falando de finanças aqui, embora envolva. Estou falando de tempo, de joelho no chão, de oração, de casa aberta, para poder lidar com os seus irmãos. Amém? Quarta aplicação. A única esperança para a nossa falha é o sacrifício de Cristo. O contraste mais profundo do texto não é entre a mulher e Judas. Não é entre a mulher e os escribas. É entre a mulher e Jesus. É entre a mulher e Jesus. Porque a mulher derrama o perfume precioso sobre Jesus, mas logo depois Jesus vai derramar algo mais precioso do que nardo puro. Ele vai derramar o seu sangue. É infinitamente mais valioso, é o sangue de Deus, o Deus vivo vertido na cruz, mais valioso do que o perfume de nardo puro. A história revela, e quando nós olhamos para a nossa vida, nós sabemos que nós rejeitamos, que nós criticamos, que nós negociamos, e por muitas vezes nós traímos a Cristo. Isso mostra que o problema do coração humano é mais profundo do que a simples falta de dedicação. Isso mostra que o nosso problema vem de um coração que não ama a Deus sobre todas as coisas. Por isso a esperança não está em tentar ser mais disciplinado, em reorganizar a agenda para vir na terça, na quarta, no domingo, manhã e noite. Não é aí que reside o problema. O problema reside quando nós não adoramos a Cristo, não conhecemos a Ele. E o fato e a esperança está de que Cristo se entregou, que Cristo acertou onde nós falhamos. Quando nós retemos a nossa mão de doar, quando nós retemos o nosso ouvido de ouvir, quando nós retemos a nossa vida de ofertar a ela, Jesus generosamente ofertou tudo o que tinha e que Ele era. Imagine que um filho muito valioso, um filho quebra algo muito valioso dentro de casa. Ele pode até tentar consertar, mas ele não consegue restaurar o que foi destruído.
até que o Pai venha e pague o preço e compre outro. E foi assim que aconteceu com o Evangelho. A humanidade falhou em amar a Deus. A humanidade falhou em honrar a Deus. Eu falhei em fazer isso. Você falhou em fazer isso. Mas Cristo assume o custo e, sem equilíbrio, exageradamente, Ele derrama não o perfume, mas o seu sangue até a última gota. Ele oferece o sacrifício perfeito. Por isso, existem exageros dos dois lados. Judas é exagerado ao trocar o homem mais importante do mundo por 30 moedas. A mulher também é exagerada em derramar o perfume mais caro em adoração ao Senhor. A pergunta é: e você? Vai ser um exagerado de qual lado? Um exagerado do lado da mulher e de Cristo? Ou um exagerado do lado de Judas? A última aplicação, ela diz respeito a Judas, um dos 12, membro do ciclo mais íntimo de Jesus, mas ele ainda assim foi capaz de trair. E aqui eu quero dar um alerta para o meu coração e para o seu coração. Não importa se você é membro dessa igreja, você tem potencial de trair a Cristo. Imagine quantas pessoas ao longo desses anos todos já sentaram nos mesmos bancos que nós sentamos, já cantaram os mesmos louvores que nós cantamos, ouviram os mesmos sermões que nós ouviram, e depois viraram as costas para Jesus. Meus irmãos, eu convido você, não sejam Judas. E eu não estou falando de Judas por trair a nossa comunidade. Não, nossa comunidade não representa o reino. Se você quiser ou um dia encontrar um lugar que lhe sirva melhor, seja mais adequado, você tem a nossa bênção. Amém? Aqui não é sobre trocar de igrejas, porque nós não somos a completude do reino. Existem muitas esferas do reino diferente do nosso lugar. O Judas, ele não troca de igreja. O Judas, ele nega a fé. É totalmente diferente. Vocês estão entendendo isso? Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Curve a sua cabeça. Concentre-se no Senhor. Talvez seja um momento para nós pedirmos perdão. Talvez seja um momento para que eu e os irmãos reconheçamos as nossas limitações e fraquezas. Talvez seja um momento para que a gente fale: Senhor, eu te troquei. Eu troquei o Senhor por algumas coisas. Mas que o Senhor nos ajude a termos uma devoção tão exagerada que gera incompreensão naqueles que estão ao nosso redor. Senhor, nós te agradecemos, porque Jesus o nosso Salvador tem nos dado segundas, terceiras, quartas, quintas chances. Eu, Senhor, junto com o teu povo, já trocamos o Senhor, já rejeitamos o Senhor, já tivemos a postura semelhante a alguns dos discípulos. Que desperdício de tempo, que desperdício do meu tempo fazer essa programação, que desperdício do meu tempo servir dessa maneira, que desperdício do meu tempo ler a Bíblia, te orar. Existem os pobres, existem outras coisas ao redor que precisam da minha atenção. Muitas vezes essa postura, Senhor Deus, esconde um coração incrédulo da minha parte e da parte dos meus irmãos. Por isso nós te pedimos sabedoria para avaliar o momento certo, Senhor, de fazer as coisas. Nos dê sabedoria situacional, como nós temos pedido. Nos dê graça
Nos dê, Senhor Deus, o teu perdão, nos dê a energização do teu Espírito, nos dê amor, nos dê alegria, Senhor. Que todos os prazeres do mundo, mesmo os mais intensos, possam ser reduzidos a nada quando abrirmos o Santo Livro e ouvirmos a tua voz. Que os prazeres mais intensos do mundo sejam reduzidos a nada quando nos reunimos com o teu povo para prestar adoração a ti. Que os prazeres mais intensos do mundo sejam reduzidos a nada diante da tua face e da tua presença. Nos dá, Senhor Deus, uma alegria genuína no teu Espírito. Que a gente possa desfrutar da alegria abundante que existe na tua destra. Que um dia, Pai, que horas em teu átrio, que horas de reunião com o teu povo possam valer mais do que 1000 dias em outro lugar, de séculos em outro lugar. Nos dá paixão. A paixão que se encontra no coração de jovens enamorados. Ao olhar para a nossa vida, seja vista como insignificante. De tal é o amor que nós temos por Ti. Que o Senhor aqueça o nosso coração, que o Senhor mantenha a chama do primeiro amor acesa, que o Senhor nos dê sede da Tua presença, para que assim como as costas suspiram pela corrente das águas, assim por Ti, ó Deus, suspire a nossa alma. Que a nossa alma, Senhor Deus, tenha sede de Ti, sede do Senhor, sede da Tua presença. Se Tu não fizer isso, Pai, o que será de nós? Abençoa o Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.